Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sala da aprovação, tá? O tema de hoje é Direito Constitucional. Eu vou focar aqui em 10 questões, vão ser questões sobre direitos sociais e direito de nacionalidade. São questões que caem em prova, vocês vão ver aí que já foram cobradas nas provas de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas antes eu quero lembrar o seguinte. Dia 2 de julho começa o nosso desafio PFPRF, a hora é agora. Vai ser um evento incrível, 100% ao vivo, gratuito, online. Serão 4 aulas que a gente vai te mostrar todo o passo a passo. Mesmo que você nunca tenha estudado para concurso público, mesmo que você já esteja estudando e não tenha resultados. Então você precisa garantir a sua vaga para que você participe, tá? Vai ser muito bacana, a gente sempre faz um movimento muito massa. Cada aula vai ter o seu desafio, vai ter sorteio, vai ter muita coisa nesse evento. Para você garantir a sua vaga gratuitamente, vai estar o link abaixo dessa aula. Então você clica aí, bota teus dados, depois entra no grupo do WhatsApp para que você não perca nada. Porque no grupo do WhatsApp a gente vai estar mandando material complementar, a gente vai estar avisando das aulas. E toda novidade que tiver sobre o evento a gente vai estar mandando lá, beleza? Agora, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala da aprovação. Todas as quartas-feiras, às 20h30, eu estou com vocês aqui. Na maioria das vezes gravando questões, mostrando para vocês como vocês têm que resolver questões de prova, mostrando que não precisa de muito preciosismo e sim ir direto ao ponto, beleza? E toda vez que eu gravo essas resoluções de questões, quando a gente acaba, quem está aqui ao vivo com a gente, show de bola, vai estar assistindo gratuitamente, porque esse é um projeto gratuito. Mas depois a gente tira essas questões e joga lá no nosso projeto Gabaritando Direito com DB. E aí lá ficam as aulas gravadas. Se você quiser ter acesso ao Gabaritando Direito com DB, você vai chamar a nossa equipe, vai falar com a nossa equipe e aí a gente vai ter o prazer de lhe atender e lhe direcionar para que você entre no Gabaritando Direito com DB, beleza? Agora, sem mais delongas, bora lá. Primeira questão, Polícia Rodoviária Federal. A fim de garantir a proteção dos direitos humanos, a Constituição Federal de 88 proíbe o trabalho noturno aos menores de 18 anos de idade. Presta atenção na pegadinha, tá? Porque você olha aqui e você faz assim, não, pô, isso aqui tá errado. Por quê? Porque menor de 18 anos pode trabalhar. Se tiver acima de 16 anos pode trabalhar, mas muito cuidado. Por quê? Porque a questão fala sobre isso aqui, ó. Deixa eu botar minha caneta aqui. Opa, acho que não tá pegando a minha caneta. Deixa eu só voltar aqui para a câmera principal para eu poder ajeitar uma coisinha aqui. Deixa eu só ajeitar rapidão aqui, botar para pegar a janela. Peraí. Deixa eu ver se vai pegar aqui agora pra gente rabiscar isso aqui. Não tá pegando a minha tela. Oh, meu pai amado. Pronto, acho que agora vai pegar. Ver se vai pegar aqui. Ah, o cabo tá solto. Bota o cabo aí atrás, por favor, Glau. Rapidão. Glau, tem um cabo solto. Bota aí atrás, por favor. Teve um cabo que a gente tirou aqui da mesa digitalizadora. Do teu pé aí. Tu bota aí atrás. Galera, eu não vou parar não, tá? Essa aula vai continuar assim. É só porque a minha mesa digitalizadora aqui tava sem pegar a parte da caneta. Mas vamos embora. Pronto, agora voltou a pegar. Ô, glória. Eu sem saber. Ontem também eu tava querendo usar e eu não tava conseguindo. Era o cabo que tava fora. Então presta atenção. Qual é a pegadinha da prova, pessoal? Aqui, olha. Trabalho noturno, beleza? Então, quando fala em trabalho noturno, insalubre, o menor de 18 anos realmente não pode, tá? Então, assim, depois dos 16 anos a pessoa já pode trabalhar, mas não pode insalubre, noturno, perigoso, não pode, beleza? Então, essa questão está errada justamente por causa disso. Vocês estão percebendo que às vezes parece simples, mas é uma pegadinha que faz você escorregar e você vai com muita sede ao pote e acaba errando. E aí, ó, aqui, ó, a resposta aqui, ó, está... voltando aqui, a questão está correta, beleza? Não botei errada não, a questão está correta justamente por causa disso. A pegadinha é essa daqui. Então, essa questão está correta justamente porque, ó, a fim de garantir a proteção dos direitos humanos, a Constituição Federal proíbe realmente o trabalho noturno. Aí muita gente, só recapitulando aqui, muita gente ia marcar errado, porque justamente ia pensar nisso, entendeu? Caramba, abaixo de 18 anos não pode trabalhar. Só que essa questão está correta, porque se for trabalho noturno, realmente é proibido, beleza? Aí quando a gente vai para cá, olha só, nos termos do artigo 7º da Constituição Federal, do inciso 33, olha o que fala aqui, ó, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos, tá vendo o que eu falei? E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Ou seja, bora lá, se você tem 14 anos...
você pode trabalhar. Mas como? Como aprendiz. Abaixo de 18 anos e acima de 16 você pode, mas não pode. Perigoso, insalubre e noturno. Beleza? E abaixo de 16 anos, você não pode trabalhar de forma alguma, salvo se for como aprendiz. Então, perceba aqui, ó, acima de 18 anos, permite trabalhar. Abaixo de 18 e maior que 16, proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre. Abaixo de 16, permite somente condição de aprendiz, beleza? Então, são esses bizus que vocês têm que pegar. Então, o que é que vocês têm que anotar aí quando vocês estiverem fazendo? Vocês têm que botar assim, ó, 18, né, e 16. Então, por exemplo, aqui, ó, entre 18 e 16, ok, pode. Só não pode se for noturno, perigoso ou insalubre. Depois de 18 anos, pode. Abaixo de 16 anos, só se for jovem aprendiz. Beleza? E aí vocês acertam qualquer questão dessa natureza. Bora lá, questão 2. A garantia do mínimo existencial que decorre da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana restringe a invocação da reserva do possível como óbice à concretização do acesso aos direitos sociais. Galera, essa questão ela é mais de interpretação de texto do que qualquer outra coisa. O que é que eu quero que vocês entendam? Hoje em dia é garantido o mínimo existencial. O que é que acontece? O Estado ele não pode chegar e dizer assim, não, eu não vou dar o mínimo de saúde, eu não vou dar o mínimo de alimentação. A gente sabe que na realidade isso até acontece, mas é garantido esse mínimo existencial. O que é que essa questão está... O que é que essa questão está falando? Que o Estado ele não pode chegar e dizer o seguinte, eu não vou dar acesso a esses direitos sociais porque eu estou invocando a reserva do possível. Tipo assim, não é possível eu dar acesso a essa galera a ter esses direitos sociais. Isso não pode. Por quê? Porque pelo menos existe o mínimo existencial. Então o Estado ele tem que pelo menos fazer o mínimo. Então, em resumo, essa questão está correta por causa disso. Porque essa questão está dizendo justamente isso aqui. Espera aí que não está passando na minha tela. Eita danado, que essa live hoje está dando problema, viu? Deixa eu ver aqui, espera aí. Pronto, agora vocês estão vendo a minha tela, beleza? Então, ó, deixa eu só voltar aqui para vocês ficarem atentos. A gente falou aqui da questão 1, tá? A questão 1 está correta, porque realmente proíbe menores de 18 anos a trabalho noturno. DB, então menor de 18 anos não pode trabalhar? Pode, beleza? Mas não pode trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E abaixo de 16 anos só se for menor aprendiz, jovem aprendiz, tá? Questão 2. O que é que a questão 2 está dizendo assim? Olha... Existe uma restrição, olha o que a questão 2 está dizendo, eu só vou interpretar só para vocês. Uma restrição de o Estado falar o seguinte, olha, eu não vou dar esse direito social para as pessoas, por causa que eu vou invocar a reserva do possível. Tipo assim, é impossível eu garantir o direito social para alguns cidadãos. Tá? Isso aqui não pode. Por que não pode? Porque existe o princípio do mínimo existencial. Ou seja, o Estado ele precisa garantir pelo menos o mínimo existencial. Então, essa questão pega muita gente, por quê? Por causa de interpretação. Porque quando diz aqui, restringir, está dizendo veda a invocação da reserva do possível como óbice à concretização do acesso a direitos sociais. Então, a questão está correta, tá? Porque, como eu falei para vocês, existe a cláusula da reserva do possível, mas existe também um mínimo existencial, beleza? E existe isso aqui, que é o efeito cliquet. O que é o efeito cliquet? É a vedação ao retrocesso. Este princípio impede que haja retrocesso nos direitos sociais. Então, por exemplo, vamos supor que nos dias de hoje os direitos sociais estão garantindo os direitos A, B e C. Não pode vir amanhã e existir um retrocesso, não pode existir uma diminuição de garantia desses direitos sociais. Isso é vedado na nossa Constituição Federal. Beleza? Agora a gente vai para a terceira questão. Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, inclusive no que diz respeito às questões administrativas, tá? Pessoal, essa questão bem simples, não tem nem muito o que explicar, tá? Questão correta. Por exemplo, existem os sindicatos dos trabalhadores rurais, existem os sindicatos dos trabalhadores X, Y, Z. Então, os sindicatos eles podem representar tanto em questões administrativas, bem como em questões judiciais. É isso que vocês precisam saber e ponto final. Vocês anotam aí no caderninho de vocês e segue o baile. Então, questão certa. Um sindicato pode representar seus membros tanto em questões judiciais, aquelas levadas a algum tribunal, autoridade de justiça,
bem como em questões extrajudiciais que não são levadas à justiça nas medidas para buscar soluções conciliatórias ou amigáveis. É o princípio da representação judicial e extrajudicial dos sindicatos, beleza? Então não tem muito o que explicar, é letra de lei. Tranquilo? Questão 4, bora lá. Vocês estão vendo como direito é simples, como direito é fácil, não tem o que complicar. Só que tem muita gente que às vezes fica só assistindo vídeo aula, tem gente que fica só querendo teoria e não vai para a prática. Se você tivesse errado a questão 1, 2 e 3 até agora, não tinha problema. O importante é que você corrija, você aprenda, você agregue conhecimento a você e segue o baile, tá? Quero lembrar mais uma vez, não vá perder o nosso desafio PFPRF, tá? Começa dia 2 de julho, a gente tá esperando você, muito conteúdo massa, serão 4 aulas, a gente vai passar realmente aí por uma escadinha ali, ó, cada aula vai ter seu desafio, e eu tenho certeza que você vai sair desse evento transformado. Você vai sair um aluno no início do evento, quando acabar esse evento você vai sair um concurseiro profissional super capaz de ser aprovado na PFPRF, beleza? Questão 4. Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previsto na Constituição Federal, que já contemplavam, entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia, à previdência social, bem como assistência aos desamparados. Pessoal, questão correta. Isso aqui também você tem que agregar conhecimento. Isso aqui é questão que agrega. Quando eu falo para vocês que questão ela também foi feita para você estudar, é sobre isso que eu estou falando. Ah, na minha teoria não tinha isso. Não importa se na sua teoria não tinha isso. O que importa é que você agregue o conhecimento. O que é que eu quero que você entenda? Que existem alguns direitos que foram incluídos nos direitos sociais após a Constituição Federal de 88, tá? Olha só, o direito à moradia foi pela emenda de 2000, 26 de 2000, o direito à alimentação foi inserido pela emenda constitucional de 64 de 2010 e o direito ao transporte foi inserido pela emenda 90 de 2015, tá? Então essa questão diz o quê? Ó? Que o direito ao transporte foi incluído depois, olha aqui, ó. Direito de transporte foi inserido pela emenda 90 de 2015. Questão correta é agregar conhecimento e ir para cima. E lembrando, como esses 3 aqui foram incluídos depois, fique muito ligado, porque possa ser que sempre seja cobrado direito à moradia, alimentação e a transporte. E lembra que eu falei para vocês daquele efeito cliquê, vedação ao retrocesso? O que é que eu quero dizer na prática? Não foi garantido agora o direito à moradia, alimentação e ao transporte? Imagina se agora, em 2024, viesse alguém e dissesse assim, não, agora não tem mais direito ao transporte. Isso aqui é vedado. Por quê? Porque não pode retroagir, tá? Só pode ser daqui para melhor. Tranquilo? Então, perceba, devido às características de inclusão posterior, é comum que esses direitos sejam cobrados pelas bancas examinadoras em concurso de avaliação. Show de bola? Bora para a próxima questão. Questão 5. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Pessoal, questão correta também, letra de lei. Percebam que direitos sociais, o que cai é letra de lei, tá? Artigo 10º da Constituição Federal. Não tem nem muito que você ficar estudando ou sabendo. O que você precisa saber é que isso aqui é garantido e ponto final. Olha só. Artigo 10º. É assegurada a participação dos trabalhadores e dos empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. É bem simples, pô. Se os interesses profissionais e previdenciários estão ali em discussão e deliberação, é assegurada a participação tanto dos trabalhadores bem como dos empregadores nos colegiados. Ponto final. Beleza? É isso que vocês precisam saber. Agora a gente vai para as questões de nacionalidade. Tá? Presta muita atenção nisso. Todos os nascidos no Brasil são brasileiros natos. Cuidado, galera, cuidado com esses termos aqui, ó, que generalizam, tá? Generalizam. O que é isso? Quando diz assim, ó, todo mundo faz alguma coisa, todo mundo é isso. Beleza? Muito cuidado, essa questão tá errada. Por que essa questão tá errada? Realmente, em regra, todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro nato. Mas se o cara estiver aqui e o pai e a mãe dele for estrangeiro e eles estiverem a serviço do país no Brasil e ele nascer aqui, ele não vai ser brasileiro nato. Entendeu? Por exemplo, o pai e a mãe são argentinos, estão aqui no Brasil a serviço da Argentina e tem Mário. Esse Mário não vai ser brasileiro nato. Olha só a exceção aqui, ó, questão errada. Ó. Olha só. Qualquer pessoa nascida em território brasileiro é considerada brasileira, mesmo que os pais sejam estrangeiros. No entanto,
há uma exceção importante. Os pais estrangeiros não podem estar a serviço de seu país no momento do nascimento, beleza? Ou seja, se estiverem aqui, os pais são estrangeiros, estiverem aqui a serviço do país de origem, não é a serviço do Brasil, não. O cara é da França, tá aqui com a mulher e tá a serviço da França. E aí o filho nasce aqui, ele não é brasileiro nada. Então essa é a exceção. Então muito cuidado com esses termos. Vocês nunca mais vão cair numa pegadinha como essa. Vocês concordam comigo? Concordo, bebê, concordo, claro. E outra coisa, se inscreva aí no desafio PFPRF, tá? O link vai estar aí abaixo. Se inscreva, não perca. Depois não adianta ficar chorando, não adianta depois ficar mandando mensagem para as meninas aqui. Ai meu Deus, eu perdi o desafio, perdi isso, perdi aquilo. Não tem como depois ficar chorando, beleza? Questão 7, sem enrolação. Meu objetivo aqui não é enrolar. Meu objetivo é que você ganhe seu tempo, porque seu tempo é precioso. Por quê? Pô, o dia hoje em dia é tão corrido. O cara tem que estar aqui, ó. Pum, no dinamismo, na pegada. O objetivo é que você assista essa aula, você aprenda o que eu tenho para falar e você, pum, já vá para a próxima missão, já vá para o próximo time, tá? O nascido no estrangeiro com pai brasileiro ou mãe brasileira que venha residir no Brasil adquire automaticamente a condição de brasileiro nato a atingir a maioridade civil. Presta atenção. Todos os termos que tiverem desse jeito. Lembra que eu falei para vocês? Quando tiver todos, quando tiver nenhum, tá? Nenhum. Quando tiver esses termos assim, automaticamente. Liguem sempre a anteninha. Eu não estou dizendo que sempre vai estar errado, mas tem grande chance de estar errado, tá? E essa questão está errada, porque estaria quase tudo certo. A pessoa fez o seguinte, olha só, ele nasceu no estrangeiro, só que o pai e a mãe é brasileiro. E aí ele veio residir no Brasil, tá? Quando ele atinge a maioridade, ele pode virar brasileiro nato, desde que ele peça essa para virar brasileiro nato. Ele não fica automaticamente um brasileiro nato. Então essa questão está errada justamente por causa disso. Presta atenção. Nascido no estrangeiro, o pai ou mãe brasileiros, mas não a serviço do Brasil. Olha só. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham residir, ó, se ele já foi registrado lá, ele é brasileiro nato, em repartição brasileira, mas vamos supor que ele não tenha sido. Aí venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer momento, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, isso aqui deixa a questão errada, porque não é automaticamente. Entenderam agora o bizu da questão? Às vezes vocês ficam viajando demais na questão. Ó. Isso aqui automaticamente deixou a questão errada, beleza? Então ele tem que optar. Pessoal, letra de lei. 75% das questões estão na letra de lei. DBI, porque eu não fico só estudando letra de lei? Porque é chato, porque você não consegue concentrar, porque você muitas vezes não vai entender. Então, o que é que a gente faz? A gente estuda a teoria, que nada mais é do que a explicação da letra da lei, e a gente faz muitas questões, porque você vai ver como essa letra da lei é cobrada. E aí, dessa forma, você vai alavancar a sua preparação. Show de bola, meus lindos. Bora para a questão oitava. Bora lá, ó. O brasileiro nato, tá? Lembrando que existe o brasileiro nato e existe o brasileiro naturalizado, tá bom? Então, ó, quando falar brasileiro nato, já marca essa palavra para você já ficar ligado. Qualquer que seja a natureza do delito por ele praticado, não pode ser extraditado pelo Brasil a pedido do governo estrangeiro. E aí, eu quero saber se vocês sabem essa resposta ou não. Tipo assim, independente do que ele cometer, independente do crime que ele cometer, se ele é brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. E aí, questão certa ou questão errada? Pessoal, isso aqui é uma pegadinha inversa, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando tem esses termos aqui, ó, por exemplo, ó, qualquer que seja, ó, eita, peraí, deixa eu voltar aqui. Qualquer que seja a natureza do delito, vocês podiam dizer assim, não, tá errado e tal. Mas isso aqui é uma exceção à regra. E quando tem exceção à regra, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que anotar. Por quê? É muito simples. É assim que a mente da gente funciona. A gente pensa assim, ó, toda vez que generaliza, 95% das vezes vai estar errada a questão. Mas se tem uma generalização que está certa, tem que estar anotada, porque é uma exceção. E essa exceção vai ser o que vai cair em prova, entendeu? Então, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se o brasileiro é nato, ele não pode ser extraditado, tá? Extraditado. Tranquilo?
Ponto final. Se o brasileiro é nato, ele cometeu um crime, ele, por exemplo, está aqui no Brasil, ele não pode ser enviado para o país que ele cometeu o crime para poder cumprir a pena lá. Ponto final. Não pode, porque ele é brasileiro nato. Tranquilo? E aqui está uma tabelinha. Olha só para vocês entenderem. Brasileiro nato não pode ser extraditado, tá? Não há, mesmo que o brasileiro nato possua também nacionalidade no país requerente, não há a possibilidade de autorização à extradição, tá? Não há, ponto final. Brasileiro naturalizado, ele não pode ser extraditado, mas existe exceção, presta atenção. Só pode ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então o cara se naturalizou, mas antes de naturalizar ele cometeu um crime comum, aí ele pode ser extraditado. E a segunda coisa é se ele for condenado por tráfico de drogas antes ou depois da naturalização. Então, bora lá. O brasileiro naturalizado não pode, em hipótese alguma, ser extraditado por um crime que cometeu após a naturalização. Questão errada, porque se for tráfico de drogas, pode. Tá vendo como tráfico de drogas é um crime pancada? Então, muito cuidado com isso. Aqui eu já estou mostrando pegadinhas para você. Nato, não pode nunca. Naturalizado, pode. Se cometeu crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas, mesmo que tenha sido antes ou depois. Beleza? E o estrangeiro, ele pode ser extraditado, tá? Pode ser extraditado. Só não pode ser extraditado por crime político ou de opinião. Então, por exemplo, o cara é estrangeiro, tá aqui no Brasil. E aí a Itália tá pedindo a extradição dele. Ó, Brasil, manda o cara de volta pra cá porque ele cometeu um crime político. Ele não pode ser extraditado, tá? Manda o cara pra cá porque ele cometeu um crime de opinião, falou alguma coisa que, pum, aqui é crime. Não pode ser extraditado, beleza? Vocês guardarem isso no coração, fala assim, DB, direito é muito fácil. Quando tu tá explicando, parece que o negócio flui. Rapaz, não é tão difícil não, é porque a galera complica demais. A galera quer ficar falando difícil e aí vocês ficam perdidos, entendeu? Então vamos embora para a gente caminhar aqui, que eu não quero que vocês percam tempo. O nome desse evento aqui que vocês estão participando se chama Sala da Aprovação. É um projeto nosso, gratuito, todas as quartas-feiras às 20h30. Então avise ao seu colega, comunique, olha, toda quarta-feira, 20h30, DB entra com toda a bexiga lá, resolvendo questões e parece que clareia a mente da gente. O direito começa a ficar fácil, tá? Quando você não assiste no ao vivo, essa aula sai daqui e é jogado dentro de um projeto chamado Gabaritando Direito com DB, tá? Eu queria fazer parte do Gabaritando Direito com DB. Você vai chamar nosso time e você vai dizer assim, eu quero fazer parte do Gabaritando Direito com DB. E lembrando, dia 2 de julho começa o nosso desafio PF-PRF. Beleza? Às vezes a pessoa tá dentro do Gabaritando Direito com DB, pode estar acontecendo isso com você agora, e tá vendo assim, caramba, DB tá falando de 2 de julho e tal, é porque essas aulas aqui eu gravo elas ao vivo, tá? Então realmente vai acontecer às vezes você vê uma informação que é de um momento, de outro momento, enfim, você tem que focar no conteúdo, na resolução de questões. Beleza? Questão 9. No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e a aplicabilidade das normas constitucionais observadas na Constituição Federal de 88 e a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir. O cargo de ministro do STJ é privativo de brasileiro nato. O que é que a questão está dizendo? Olha, para ser ministro do STJ, só pode ser brasileiro nato. Se for naturalizado, não pode. Questão errada, não confunde não, tá, bebê? Por quê? Bem simples. O cargo que é brasileiro nato é o ministro, tá? Ministro do STF. Não confunde. Pegadinha de prova. Adianta você ficar só vendo videoaula, ficar lendo teoria? Não adianta, você vai acabar errando questão, tá? Questão errada, ó, ministro do STF e não do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Tamo junto? Bora para a 10ª questão, galera. Acerca dos direitos sociais da nacionalidade da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir. A nacionalidade brasileira será concedida de ofício aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil há mais de 15 anos e que não possuam condenação penal. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Sempre que tiver uma palavrinha assim, ó, de ofício. De ofício é o quê? De ofício é como se fosse automaticamente, tá? Quando vocês estiverem respondendo questão de direito e vocês não souberem de um termo, joga no Google, pesquisa, fica muito mais fácil. De ofício é automaticamente. E essa questão está errada, por quê? Pelo fato do que eu repeti aqui para vocês. Quando fala todos, nenhum, automaticamente, de ofício, comecem a botar um pezinho fora da curva ali, que a questão pode estar errada. Então tá tudo certo. A nacionalidade brasileira é concedida ao estrangeiro de qualquer nacionalidade que esteja há mais de 15 anos do Brasil e que não tenha condenação penal. Mas quando? Desde que ele peça essa naturalização, não é de ofício, entendeu? Olha só, questão errada, ó, letra B.
Ó, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, tá? O que isso é ininterruptos? Eles estão há 15 anos aqui direto, sem ficar saindo, voltando, e sem condenação penal. Aí agora vem a brincadeira, ó. Desde que requeiram a nacionalidade brasileira, ou seja, não é de ofício. Ofício, não. Ou seja, não é automático, tá? Eles precisam requerer para poderem ter essa nacionalidade. Então, ó, isso aqui se trata de nacionalidade extraordinária. Tranquilo, meus lindos. Então, com essa 10ª questão, a gente encerra a sala de aprovação de hoje. Como eu falo para vocês, o objetivo da sala de aprovação não é ficar enrolando, não é ser algo demorado. É algo que eu venho aqui, eu agrego valor, eu realmente passo conteúdo. Não é assim, olha, deixa eu contar uma história para vocês, bem linda, não sei o que. Não, velho. É vocês terem o tempo de vocês valorizado. Vocês chegaram aqui, vocês aprenderam pra caramba, vocês viram como a questão é cobrada, vocês compreenderam. Eu tenho certeza do seguinte, se você for estudar direitos sociais e nacionalidade, sua linha de raciocínio já vai ser outra, completamente diferente. Aí você vai dizer, caraca, velho, uma aulinha de 30 minutinhos com o DB mudou meu jogo, tá bom? Então eu tenho duas coisinhas pra falar pra você. Primeira coisa, desafio PFPRF, a hora é agora, mais uma vez, dia 2 de julho começa, dia 2, 3, 4 e 7 de julho, gratuito online ao vivo, não perca, o link vai estar aqui abaixo, tá? E essa aula aqui, para quem não assistiu no ao vivo, vai estar lá dentro do Gabaritando Direito com o DB gravado. Então, se você pode estar até vendo ainda essa aula, mas se você disser assim, caramba, eu quero ver as outras aulas, as outras questões, eu quero ter sempre acesso às questões que o DB grava. Então, vai lá pro Gabaritando Direito com o DB, você vai chamar nosso time, vai estar um linkzinho aí abaixo, vão estar 2 links na descrição. Um para se inscrever no Desafio PFPRF e outro do nosso time, beleza? Tamo junto, pau na máquina, é sempre muito massa estar com vocês. Quem quiser tirar o print, tira o print aí, ó. Tira o print, posta, marca o @ do Ouse Passar, bota um pau na máquina que a gente vai estar repostando vocês, beleza? Um abraço, tô aguardando vocês. Lembrando que amanhã tem live de aquecimento do evento. Meu irmão, a máquina não para não aqui, beleza? Valeu, tamo junto e até amanhã.